pessoal que perderam muito aí, ó. Criei um código novo aqui, tá? Então, criei um código do zero, sem nada nessa estrutura aqui. Primeiro passo, a gente tem feito o que é? Qualquer projeto, tipo está o Django para iniciar. Espera aí terminar. Eu gosto. Então aqui agora o que aconteceu? Ele instalou o Django. Se eu der um Piper Freeze, eu consigo ver a implantação que foi feita no meu projeto, tá? Então, e aí já tem a aplicação Django implantada. Agora eu vou começar o projeto. Cuidado, tá? Eu aconselho que o nome do projeto seja diferente do nome da pasta, para você não criar confusão em relação ao projeto. Tá? Então, Django admin start project. Vou chamar aqui de pronto. Não deu nenhuma mensagem de erro. Iniciei um projeto Django. Ou seja, nas configurações básicas, ele já trouxe para a gente, né? Instalou a pasta patch, onde tem nossas configurações principais, e trouxe o cara para rodar tudo, nosso manage.py, tá? Então agora eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou entrar na minha pasta do meu projeto e eu vou levantar dois aplicativos logo, tá? Vou levantar o aplicativo Django admin start app, trocou. Isso daí não vai fazer parte do nosso projeto principal. E aí nesse app vou criar o meu app. O meu app usuário. Tá? Isso aí é para criar um app. Isso. E aí eu vou criar também logo a base onde vai ficar meu site principal, minhas coisas que eu vou chamar de core. Onde vai ficar a minha base, o meu site, a minha estrutura. Pronto. Criei os três aqui, ó. Então, agora nós temos três aplicações na nossa estrutura. Primeiro passo, tá? Os meus aplicativos, se eu começar pelo meu core, eu tenho que arrumar tudo no HTML. Vamos arrumar os aplicativos e depois eu só trabalho no HTML, já que nosso modelo é o Model View Template, né? Então, eu vou trabalhar, por exemplo, como a gente acabou de fazer, nos ativos. Toda vez que eu crio um aplicativo, sempre crio logo a nossa URL.py, que não tem, né? Então, porque a gente não tem a estrutura do primeiro. E eu vou aproveitar aqui também, que já mais tarde vou criar um cadastro, vou criar aqui o forms.py, que é para criar os formulários. Pronto. Então agora eu tenho o form e o URL já pronto com o meu app ativo. Tá? Dentro dele, já que eu vou ter que usar ele, eu preciso ativar ele. Então eu vou aqui no Settings e aqui na área dos Settings eu vou procurar aplicativos instalados. E aqui eu vou colocar o nosso cara chamado app ativo. Igualzinho, vírgula. Então já está sendo reconhecido como um aplicativo ativo, tá? Aí não tem nada, a gente vai mexer nele ainda. Vou dizer que ele existe. Então, se eu tenho que dizer que ele existe, vou na minha aplicação principal, que é o que eu criei lá, Syspet, meu Star Project, e vou procurar minha URL aqui, ó. Então, no minha URL, né, ela é os roteamentos, é para onde vai correr todo o site. E essa é a URL principal do app, é o que corre para todos os sites. Ela é a centralizadora. Tá?
Então, aqui eu vou fazer um path, onde, quando o cara digitar ativos, eu quero que ele direcione, inclua, nesse caso, um cara aqui vai ser app ativos.urls. Isso entre linhas e a nossa vírgula aqui, para fechar. Como o include não está sendo reconhecido, ele está vermelhinho, eu preciso carregar ele aqui, ó. Tenta colocar do lado do path. Então, o que significa isso? Toda vez que o cara escrever ativo, ele vai procurar o app ativos, nossa aplicação, e dentro dessa aplicação, ele vai procurar o URL. Aí ele vai para cá, procurar nosso URL aqui, ó. Então, na minha URL, ela não tem nada, ela não faz parte, a gente criou ela do zero. Então, eu aconselho talvez se a gente copiar essa aqui, ó, para ser mais rápido, jogo para cá a nossa URL. Não vou usar isso tudo aqui, vou usar só o meu path. Então, no nosso projeto aqui, a gente tem um cadastro e um listar, né? Aqui na nossa área aqui. Então, vamos fazer o seguinte, quando o cara entrar nessa aplicação, quando ele entrar, não tem nenhum caminho, ele vai entrar direto aqui. Eu quero que ele procure uma view, eu quero que ele procure esse código chamado listar. E eu vou dar aqui um apelido para ele chamado listar ativos. Porque aqueles paths são do path do principal, do settings lá do projeto. Isso. Esse aqui já é só do ativo. Tá? Só do ativo. Tá? Aquele lá é como se fosse assim. Você vai encontrar a rua principal. Aí você encontrou a rua principal. E aí da rua principal tu quer entrar na A. Aí tu encontrou a rua A. Que é os ativos. Só que dentro da rua A tem várias casas. Então o URL dele vai dizer que é cada uma. Tá? Então aqui eu tenho já uma view criada, está vermelhinho, porque eu preciso importar minhas views. Então eu chego aqui, ó, from ponto views import. Isso? Ou é o quê? From. Como é que vai ficar aqui? Como é que eu chamo as minhas views? Hã? Ponto espaço import espaço view. Com isso, o que está acontecendo? Ele vai lá na view e vai procurar o que tem dentro. Já não é mais vermelhinho aqui. Agora ficou amarelinho. O que ele está avisando? Que não existe nenhuma referência na view. Realmente não existe. Porque se a gente for clicar na nossa view aqui, ó, não tem nenhuma chamada listar. Então a gente precisa criar esse listar aqui. Vai ser um request. Nessa requisição, terei uma página, algumas variáveis para carregar, onde eu vou ter que dar um retorno de renderização, onde vai trazer as minhas requisições, o HTML e as minhas variáveis. Então esse é o def que a gente cria sempre. Tá? É porque ainda não criei o sitezinho ainda. Vou ter que criar ainda essa página aqui, ó. A página que eu vou criar vai ser ativos barra lista.html, que eu ainda vou fazer ela.
Tá? Então, teoricamente, eu já tenho pronto a minha estrutura aqui. Eu tenho já o listado. Tá? Fiz a URL de apontamento para lá. Né? Agora, como eu estou falando de uma aplicação que ela vai ter dados, eu preciso trabalhar, criar o meu models, que é onde vai ficar as informações guardadas. Tá? Esse cara que a gente já conversou, ele vai ser quem? As minhas tabelas, tá? Relacionado ao nosso banco de dados, em relação ao nosso programinha, tá? Então aqui, ó, se eu for falar de banco de dados, eu tenho que lembrar, claro, a gente conversamos, que ela está, cadê o nosso aplicativo? Settings. E se a gente for descer aqui, ó, vai ter uma área só do banco de dados aqui, database, ó. Onde está dizendo que o tipo de banco de dados que a gente vai usar é o SQL Lite 3. Tá vendo? A base dele é DB SQLite. Essa aqui é a base de dados. Podendo ser outra, mas eu teria que configurar aqui a estrutura. Tá? Então, agora eu vou criar os models dali da minha tabela. Então, eu vou criar uma classe para criar essa tabela, que eu vou chamar ela de esse nome aqui a gente que escolhe, tá? Eu gosto de referir ao model por causa já quando eu for puxar em outro lugar do projeto, eu sei que é justamente a minha tabela. E aí eu vou carregar aqui o models.model, que é para poder ter acesso aos recursos, né, dessa biblioteca. Enter. Aí eu vou começar a colocar aí dentro o que tem ali na minha estrutura que está no projeto no nosso quadro. Que aí, por exemplo, tem o código. Vou colocar primeiro todos aqui. O nosso nome, tipo, patrimônio. São esses 4 campos que eu vou colocar. Lembrando que o código ele vai ser auto-incremental. Então, eu vou colocar aqui outField. Field. Opa, desculpa. Obrigado. Models.outField. Vai ser a minha chave principal. Então, vai ser primary e igual true. Então, quem controla esses ativos seria esse código aí, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer uma tabela de patrimônio. Gerar código do patrimônio seja a chave primária e depois puxar ela aqui para dentro. Poderia fazer isso aí, mas mais para frente, quando vocês começarem a estudar modelagem lá relacionada ao banco. Então, aqui criei o código. Vou criar aqui o segundo, models.charfield, um campo de texto, onde tem um tamanho de 200 caracteres. Tá? Vou colocar aqui um outro campo de texto. Trabalhar com campos. A gente treinar primeiro essa base aqui. Models.charfield, Max Land. Lista ou lista, tu escolhe o nome, só para. E o patrimônio, vou também trabalhar aqui com models. Poderia usar o campo dos inteiros, que seria número, mas
Não sei como vai ser esse patrimônio aqui, vamos decidir ainda como um texto. Já que está trabalhando só com esses campos. Letra e número. Então, Charfield já compreenderia a situação. Então, aqui eu criei a nossa tabela, onde eu tenho código, nome, tipo e patrimônio. Essa tabela ela vai receber os dados que o usuário for digitar. Tá? Então, o nosso model está pronto. Já está pronto em relação à estrutura. Vou aproveitar que eu já estou criando um model, vou criar também o form, que vai ser o formulário do cadastro. Não tem nada no formulário, eu preciso criar esse formulário, segundo a documentação e que a gente já começou a estudar em sala também. Então, eu preciso carregar na biblioteca que o Django nos entrega um cara chamado forms, e eu preciso carregar a minha tabela, que eu acabei de criar lá no model. Né? Então, eu vou integrar agora models, import, tabela que eu criei, que foi ativo.model. Eu acabei agora de vincular os dois, a tabela com o form. A cinza, porque ainda não está em uso. Agora, vou criar o meu form. Então, vou chamar de classe ativo form. Vou carregar os meus forms para poder trabalhar com ele. Model.form. Com isso, eu vou botar agora os campos que eu vou trabalhar. Mas primeiro eu preciso chamar uma classe relacionada à meta e dizer que eu vou usar o meu model ativo.model. Agora que com isso ele vai conseguir ver a minha estrutura da minha tabela. Tá? Eu criei o form, carreguei a classe meta, dados, e eu trouxe justamente o model que eu criei aqui, ó. Então, aqui eu tenho nome, tipo e patrimônio. Vou puxar lá. Então, agora eu vou criar os campos. Então, que vai ser os meus fields. Os meus fields, eu tenho que campo? Nome. Também o outro foi? Depois, patrimônio. Tá? Esse campo aqui eu também posso fazer várias personalizações aqui, tá? Vamos começar devagar para a gente entender que ainda posso personalizar muito mais isso aqui. Como também o model, eu posso avançar muito mais. Tá? Eu estou passando assim embaixo. Então, agora eu tenho o model, o form, que vinculou lá com o meu model. E agora... E na minha view, eu preciso agora trabalhar essa questão de carregar o lista, que ainda falta carregar, né? E eu também tenho que fazer agora um cara chamado... Já que eu vou usar o form, eu vou aproveitar que o nosso trabalho tem que fazer um cadastro dos ativos. Vou chamar um cara chamado cadastro ativos aqui, que também vai ser um request. Então, eu tenho agora os ativos, que eu ainda vou personalizar eles, tá? Que ainda não está personalizado aqui. E aí, eu vou fazer também o form funcional. Então, para o listar e para o cadastro, o que a gente precisa fazer? Primeiro, para o listar,
eu preciso fazer justamente a questão dos carregamentos dessas variáveis que estão dentro do módulo, dos valores que vão estar dentro do módulo. Então, o que eu preciso carregar aqui? Eu preciso criar uma variável carregar, eu vou chamar de carregar, você pode escolher qualquer outro nome, onde eu preciso chamar aquele meu model que eu trabalhei lá no início. Então, eu preciso chegar aqui e dizer, ó, eu preciso que você me traga aquele model. Então, eu vou fazer from.models, import, aqui, ó, ativo model. Aí eu venho para cá, chamo ele, que aí não vai dar problema nele, ó, porque eu já carreguei lá em cima. Ponto object ponto raw, que significa o quê? Que eu vou lá nesse model e trazer todos os objetos que estão lá dentro. Tá? E aí que eu vou aproveitar. Vou aproveitar que eu estou fazendo. Deixa eu ver esse cara aqui. Então eu quero que ele retorne para mim agora na tela. Faço o retorno na tela do request HTML e essas minhas variáveis aqui, eu quero que ele me carregue. Vou fazer uma chamada lá para o meu HTML. Vai ser, por exemplo, aqui vai ser os dados. Os meus. Dentro dele, eu quero que ele seja vinculado ao carregar. Então, tudo que ele carregar aqui vai ser vinculado aos dados ativos. Eu vou precisar usar esses dados ativos lá atrás. Tá? Então, com isso, eu já teria o meu lista pronto. Já está. Carregar ativo, ativo model, e eu estou puxando ele aqui. Ó. Agora, já tem esse cara pronto, vou aproveitar, vou fazer o def. O def é cadastro ativo, acho que está aqui embaixo. Está aqui, ó, tá aqui embaixo. Deixei incompleto. Vou precisar o que fazer com esse cara? Agora carregar a minha estrutura de cadastro. Né? Posso fazer... o que eu preciso para cadastrar? O form. Sem o form, eu não consigo fazer esse cadastro. Então, eu preciso chegar aqui em cima e dizer from.forms import ativo, cuidado, tá? É ativo form. Porque um é model e o outro um é o modelo da tabela e o outro é o formulário. Aí aqui, ó, eu vou começar a trabalhar. Se a minha requisição request método, ela foi igual do tipo post, envio, eu tenho que fazer algumas situações. Eu vou primeiro trazer para mim na tela o meu form e eu vou enviar, vou fazer um request daquelas informações que estão lá. Com isso, eu preciso validar se está tudo certinho, tá? Então, vou dar um form.isValid. Veja se está validado. Se validou, o que eu faço? Salvo o que está dentro. Salvo para dentro do banco. Caso de alguma coisa errada aqui, a gente pode também fazer um que chamo de... vou retornar um redirect. Quero que ele direcione
algum lugar, se tiver tudo certo depois do cadastro, me manda para outra tela, né? E aí eu posso aqui chamar essa tela aqui. Tá? Por que está vermelhinho? Porque eu tenho que carregar esse redirect lá em cima. Ele não está aqui, ó. Ele fica do lado do... Ele é da biblioteca aqui do render. Posso chamar ele aqui, ó. Redirect. Vai da biblioteca Django Scott Kurt. Então eu tenho aqui, ó, ele vai sumir lá, ó. Vai ficar já normal. Depois eu posso chamar um dos sites da URL aqui. Tá? Então, se tiver tudo certo, beleza. E agora se não tiver? Se não tiver, eu quero que tu faça o quê? O cara tem que preencher esse formulário. E agora a gente vai renderizar essa tela. Olha o if aqui, tem que ficar na mesma direção do if. Return, render, request. Esse request, vou trazer a página agora de cadastro, na minha página de cadastro que ainda vou ter que criar, que vai ser essa cadastro HTML. Então aqui eu tenho o meu app ativo, cadastro.html, e eu preciso que ele também leve para mim o formulário. Forms.form. Tá? Esse redirect, a gente já vai colocar alguma coisa nele aqui, que é quando se o cara tiver tudo certo, direcionar para algum lugar. Então, pela nossa situação aqui, a gente já tem toda a view pronta. Nossa view está pronta aqui, tanto do cadastro como do listar. Tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar as URLs. Eu já tenho do listar lá. Falta criar quem? No cadastro. Então, eu vou justamente criar o cadastro agora. Ó. Então, ó, vou fazer um path aqui. Cadastro. Só um quê? Mas tem que ter um para cada um. Para cada view tem um. Tu não pode apagar essa tampa. Se tu botar só um dos dois não vai funcionar. Então, aqui o meu cadastro, ele vai ter view, ponto, ele já vai mostrar as coisas que eu fiz lá. Ó. Então, lá eu tenho o cadastro, tá vendo? Active form, view. A gente criou quem foi lá? Cadastro ativo. Vou dar o name para ele aqui, que eu vou chamar de cadastros ativos. O meu redirect, que ficou em branco, eu posso colocar um apelidozinho nele aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, o apelista de arquivo aqui, tá vendo? Eu posso usar esse cara para lá. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Listar ativos, eu posso colocar aqui na minha view. Vou botar aqui, ó. Quando o cara acabar de registrar, ele vai para listar ativos. Então, só ver aqui. Listar. Ativos. Deixa eu uma cor aí. Fala sobre o meu negócio aqui. Ah, o arquivo que tá aqui, ó.
Estou chegando aqui. Não consegue resolver. Ah, tá. É porque ainda não foi compilada. A gente não fez o que ainda? Make Migration. O projeto é novo, a gente não fez Make Migration, a gente não fez Migrate. Então essas tabelas não existem ainda. Elas só estão escritas. Por isso que ele está reclamando ali, ó. Então, se eu vou aproveitar logo aqui para assumir essa história, eu vou aqui no terminal e eu vou, para criar a tabela que eu escrevi, eu tenho que dar um Python para ver se está tudo certo nas minhas tabelas. Ó, ainda tem um erro aqui, ó. Vamos ver aqui. Ele está dizendo que tem um erro. Está faltando uma vírgula. Táxi da minha view do meu PF. Ah, tá aqui. Obrigado. E pronto, resolvido. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Existe um erro no def list listar. Def listar. Def listar. Qual? Não. Não estou chegando onde é que está com o erro. Aqui. Indentação. Erro de indentação. Indentado errado. Def listar. Tá aqui, tá dizendo que tá errado. Na linha 5 existe um erro de indentação. Tá muita sacanagem. Tem um espaço aqui que tava também. Mudando vírgula. Ah, não. Isso aqui não é do carregar, ativo, fechou, abriu. Não estou enxergando. Render, vírgula. O que ele está reclamando aqui? Lista objeto. O professor não está com espaço de descarregar ele do tanque. O meu está embaixo do list. Já começa a tabelação. Embaixo do? List. Embaixo do L. O return? Está tudo embaixo do L. Vai para isso? Aqui. Vou carregar. Está debaixo do. Espaço. Tabelação.
Ela tá aí. Ela fez esse grupo. Não. Tá querendo? Maravilha. O retorno também. Embaixo. De carregar aqui na palavra. Ainda tá inventando errado aqui, ó. Esse daí tá diferente. Só tô mudando aqui. Esses espaços da trabalho? A gente comanda? A gente deve estar no espaço. Puxei o outro, agora levei o outro. Pronto. Passa aqui. Ó. Ativo. PP ativo. Model tal, beleza. Sumiu aqui, tudo aqui, tá igual esse. O espaço que tava lá, que eu tava bem aqui mesmo, tava enxergando aqui. E vai deixar isso? Lista ou lista? Não, aí que vai Ah, tá lista. Tá, qual é que tá lá na URL? Tá, vai listar. Listar, né? Então, lista. Beleza. Python manage make migrations. Criou o model. Python migrate para criar as tabelas. Criou as tabelas. E agora eu vou aproveitar que eu estou aqui também, vou dar o Python manage create super user para a gente poder, se quiser mexer lá na nossa, no admin. Assim é bem fácil, ele vai reclamar. Eu vou assim aceitar. Tudo criado. Agora as tabelas estão criadas, os módulos estão criados. Só que agora eu tenho que criar quem? Os HTMLs. Esses HTMLs, no caso, eu estou criando aqui do app ativo, então eu vou criar de um diretório chamado templates. Dentro dele, vou fazer referência aos meus apps ativos, que é a minha aplicação. Dentro dele, eu vou começar a criar meus HTMLs. Tá? Eu vou fazer bem básico, depois a gente só aperfeiçoa. Cadastro, ponto, .ml, e o outro seria o .html. Os dois estão prontos. Vamos agora trabalhar com eles aí. Então, na nossa sequência aí, vamos pegar o cadastro. Vou pegar o cadastro aqui, ó. E já tá só o base dele aqui. E aqui no body, eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar o form, onde tem o método método, eu vou fechei a tag aqui, ó. Ele já me trouxe fechando a outra, tá vendo? Programação de marcação. E aqui no meio eu vou escrever a seguinte situação.
Vou trazer a chave, tá? Essa informação aqui serve por questão de informação de segurança. Um token de segurança. CSFR underline token, que ele vai criar para esta sessão, tá? Agora eu vou dizer para ele tá o meu formulário que eu fiz lá. Então, o formulário que a gente fez lá aqui no nosso form.model. No form. Esse cara aqui, ó. Por isso que a formação desse cara é importante, porque ele vai trabalhar aqui, ó. No final vai puxar aqui e pintar esse formulário. Tá? Por último, eu vou criar um button para salvar tudo que eu tiver trabalhando. Hyper, submissão, que é para poder mandar ele submit. Eu vou chamar esse type, ó, fechei, salvar. Então ele vai criar uma seção protegida, o token, vai pegar tudo que tiver no formulário, ele vai pintar no HTML e vai esperar um botão salvar. Tá? Eu peguei o cadastro porque o cadastro é o mais simples deles em relação ao listar. Tá? Boa noite. Boa noite. E aí, com isso, eu vou fazer o quê? O meu cadastro estaria pronto. Você não vai mexer em nada com ele. Já que o form abriu e fechou aqui, ó. Não tenho mais nada para mexer entre eles. Vou agora pegar o listar. Coloco fazer o listar aqui, ó. Agora, o listar, eu tenho alguns detalhes que eu vou fazer, tá? Eu preciso carregar. Se eu quero listar, eu tenho que conectar no meu form, na minha base, e trazer as informações que estão lá. Então, é por isso que quando a gente fez o view do listar, a gente criou um cara chamado dados do ativo aqui, ó. Que está carregando os dados da tabela. Esses dados ativos aqui que eu vou usar ele. É onde está todas as nossas informações cadastradas. Tá? E é esse cara que eu vou usar lá no HTML. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, ó.